Olá! Nesse vídeo minha ideia é discutir conceitos de causalidade para depois pensar como é que isso funciona do ponto de vista das questões da saúde e da medicina. Eu já tinha mencionado no vídeo anterior, né, a importância dos conceitos de lesão e causa para o pensamento médico e para a definição de doença. Para começar, né, eu vou recorrer aqui a uma figura conhecida que dispensa maiores apresentações, Aristóteles, né, filósofo, que viveu de 384 a 322 da Era Comum e que, acho que até onde eu sei, é um dos primeiros a tentar refletir do ponto de vista formal sobre a ideia de causa. E para ele existiriam 4 tipos de causa, né? A causa material, que é aquilo de que a coisa que está se discutindo é feita; a causa formal, a forma, né, que aquela coisa tem, né, a causa ideal, a forma ideal que aquela coisa reflete; a causa eficiente, que é o motivo dela estar em movimento ou estar parada; e a causa final, que seria a finalidade, né, a teleologia daquela coisa. Do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, acabou se abandonando todas essas causas, exceto a causa eficiente. Dando um salto no tempo, eu vou falar um pouco de Pierre Simon de Laplace, Marquês de Laplace, né, gênio de várias ciências, da matemática, da astronomia, tem o nome dele associado a uma série de formas, a uma série de coisas, e ele escreveu esse livro no início do século XIX, Théorie analytique des probabilités, e nesse livro ele cria uma metáfora que ficou nos anais da história da ciência, conhecida como demônio de Laplace. Que é isso? Uma inteligência que, por um dado instante, conhecesse todas as forças pelas quais a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a compõem, e que, além disso, ela fosse vasta o suficiente para submeter estes dados à análise, abraçaria a mesma forma os movimentos dos maiores corpos do universo e aqueles do menor átomo. Nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, seriam presentes a seus olhos. Quer dizer, essa é a ideia do determinismo clássico, né? Quer dizer, que a partir do momento que eu conhecesse a posição e a trajetória, né, quer dizer, movimento de todas as partículas que compõem o universo, tudo seria previsível, a história seria passível de ser entendida retroativamente, né, o tempo, num certo sentido, seria uma ilusão, porque a partir do conhecimento do estado dessas várias coisas num determinado momento, seria possível retraçar ao passado indefinidamente ou para o futuro tudo o que estava acontecendo. O problema é que o próprio desenvolvimento da ciência começou a colocar alguns problemas no caminho dessa visão. Um dos primeiros deles foi a termodinâmica, ainda no próprio século XIX, né? E eu vou dar um exemplo aqui, quer dizer, uma questão chave da termodinâmica é a entropia. Essa ideia de que a tendência de um sistema fechado de caminhar no sentido de cada vez maior desorganização e sem haver diferença de potenciais energéticos entre os seus vários componentes. Uma das consequências disso é que quando a gente mistura determinadas... Por exemplo, eu misturo copos de água com temperaturas diferentes, eu posso ter várias misturas possíveis e no final eu tenho a mesma temperatura, a mesma quantidade de água. E é impossível, a partir desse estado final, retraçar qual seria o estado inicial. A fórmula aqui ela está simplificada porque não está levando em conta coeficiente de temperatura, coeficiente térmico, porque a gente está trabalhando com um tipo de matéria só, que é a água, né? Mas seria isso, a temperatura final seria a divisão da soma do produto da massa e temperatura de uma parte com a massa e temperatura da outra parte, dividido pela soma das duas massas. E eu fiz um exercício aqui meio brincando, né? Em vermelho a gente tem várias temperaturas quentes, e em azul várias temperaturas frias, e vendo como é que é possível misturar quantidades diferentes de água, e no final a gente vai sempre terminar com 1000 miligramas de água exatamente a 26 graus. Quer dizer, no extremo, combinando 100 miligramas de água a 80 graus com 900 miligramas de água a 20 graus, até chegar ao extremo de 900 miligramas, de água a 28 graus com 100 gramas de água a 8 graus. Né? E uma vez que eu tenho chegado a esse resultado final de 1 litro, né, 1000 gramas no caso da água é equivalente a 1 litro dentro das condições normais de temperatura e pressão, mas enfim, isso é detalhe. Chegando a esse volume final, essa massa final, a 26 graus, eu não tenho como saber qual dessas condições que produziu isso. Outro obstáculo para essa ideia, então a gente tem essa questão da reversibilidade do tempo, ela fica comprometida, né? A ideia de que é possível retraçar indefinidamente para trás o estado de um sistema, essa lógica ela mostra que não é possível. A outra, né, que foi o desenvolvimento aqui de Werner Karl Heisenberg, nasceu em 1901 e faleceu em 1976, um dos grandes teóricos da mecânica quântica, que formulou um princípio que pode ser expresso por essa equação matemática, né? Quer dizer, a incerteza de posição
multiplicada pela incerteza de movimento, ela tem que ser necessariamente maior ou igual a uma desigualdade, né? Que a constante de Planck dividida por 4π, que é representada por h barra sobre 2. O que isso quer dizer, trocando em miúdos, né? Falando em português? Se eu aumentar indefinidamente a precisão para saber exatamente onde uma partícula está, como o produto tem que ser menor, maior ou igual a essa quantia, isso significa que necessariamente eu tenho que reduzir a precisão até zero, né? Quer dizer, se ela tende para o infinito para um lado dessa multiplicação, o limite do outro vai ter que ser zero, ou seja, eu não tenho como saber, e inversamente, né? Quer dizer, se eu aumento a precisão de um lado, eu diminuo do outro, né? Isso fica bastante claro com o clássico experimento da dupla fenda, né? Quer dizer, um canhão de elétrons disparando uma dupla fenda. O padrão que vai ser observado é um padrão de interferência, como se o elétron estivesse se comportando como uma onda. Uma das interpretações possíveis disso é exatamente que há uma natureza probabilística nessa forma, é como se deslocam. Aqui tem duas implicações importantes. Uma é que mais dos pressupostos daquela fórmula do Laplace não se sustenta, porque é impossível saber com precisão infinita, absoluta, a posição e o movimento de todas as partículas, né? Na medida que partículas subatômicas têm essa propriedade intrínseca. Agora, isso não quer dizer que não seja possível fazer previsões extremamente claras, né? Quer dizer, precisas, sobre o que vai acontecer quando eu disparo esse canhão de elétrons em qualquer coisa, né? Essa ideia de que o princípio tem certeza quer dizer que nada pode saber sobre nada, isso é uma tolice, né? Isso é uma interpretação errônea. Por acaso, uma vez, conversando com dois colegas físicos, independentemente, falaram, não, o princípio da certeza aumenta a precisão das observações em física, né? Quer dizer, então, mas ele impõe um limite, claro, para essa possibilidade do determinismo absoluto. E o último componente, né, é a chamada dinâmica não linear, que vulgarmente as pessoas chamam de caos, a teoria do caos, que tem um grande nome no matemático Edward Norton Lawrence, que nasceu em 1917 e faleceu em 2008. Ele estava fazendo um trabalho para fazer simulação climática, e ele trabalhava com esse conjunto de equações que os sistemas dinâmicos têm essa característica que você tem uma variável que está nos dois lados do sinal de igual, né? Quer dizer, o que vai induzir uma série de comportamentos interessantes. E ele foi ajudado na parte de programação por uma especialista, Ellen Fetter, né? Que fez toda a parte de desenvolvimento dos sistemas para gerar. E há uma história interessante que é recontada por Gleick no seu livro Caos, que diz o seguinte: ele estava acostumado a rodar várias vezes a simulação e a saída era uma série de números numa impressora. Um dia ele tinha que sair mais cedo do laboratório, ele desligou tudo. No dia seguinte ele simplesmente pegou os últimos números que a impressora tinha gerado e começou a rodar de novo o programa. E para surpresa dele, começou a dar um resultado completamente diferente de tudo que ele tinha obtido até então. E a explicação para isso era simples. Ele estava trabalhando com um computador que conseguia fazer cálculo em ponto flutuante com 6 casas decimais e a impressora só imprimia 3. Então aquelas 3 casas decimais, né, quer dizer, para baixo do milésima, estavam fazendo toda a diferença no desenvolvimento do sistema. E isso fica claro, eu vou mostrar aqui, né, a evolução temporal de um sistema de Lorentz. Cada pontinho desse daí seria uma partícula que, executando aquelas equações, né, quer dizer, portanto, funcionando de forma absolutamente determinística, mas que começam a partir de condições ligeiramente diferentes umas das outras. E essa é uma característica, então, mais uma coisa que compromete. Quer dizer, mesmo num sistema absolutamente determinístico, como eu não tenho nunca, eu não posso nunca, toda a minha medição ela tem uma precisão finita, eu posso ter 20 casas decimais, e o que está depois da 21ª, vai ter influência no comportamento do sistema a longo prazo, o que faz com que mesmo um sistema governado por leis absolutamente determinísticas tenha um comportamento a longo prazo indeterminado, em função dessa grande sensibilidade às condições iniciais. Tem outras propriedades interessantes, eu espero que no próximo vídeo eu possa falar um pouco sobre a questão da complexidade, né? Vê que a gente forma essa figura bastante interessante, né? Enfim, tem outras coisas que eu poderia falar aqui com relação a trator estranho, mas o que eu queria deixar claro é isso, né? Quer dizer, o fato de que, começando de pontos ligeiramente diferentes, os resultados vão ser cada vez mais divergentes. Vindo já para a saúde, né, uma das primeiras grandes reflexões sobre a questão de causa foi formulada por Robert Hermann Koch, um grande pesquisador que descobriu, né, o bacilo que acabou sendo conhecido como seu nome, bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculose, como sendo a causa da tuberculose. E ele formulou uma série de princípios que ficaram conhecidos como postulado de Koch, que seriam necessários para determinar se um determinado agente etiológico, de fato, ele tem um papel causal no desenvolvimento de uma doença infectoparasitária, né? Então, são essas características. O micro-organismo deve ser encontrado em abundância em todos os organismos que sofrem da doença, mas não deve ser encontrado em organismos saudáveis.
O micro-organismo deve ser isolado de um organismo doente e cultivado em cultura pura. O micro-organismo cultivado deve causar doença quando introduzido em um organismo saudável. E o micro-organismo deve ser reisolado do hospedeiro experimental doente inoculado, identificado como sendo idêntico ao agente causador específico original. Ele mesmo viu que havia problemas com esse pensamento, né? Quer dizer, quando foi identificada a ideia de que foi visto que você tem, por exemplo, com relação à difteria, que tem pessoas que têm o micro-organismo, mas que não têm a doença, né? Quer dizer, que é o estado do portador são, esses postulados já ficaram bastante comprometidos. Mas eles ofereceram uma espécie de guideline para a pesquisa que foi bastante importante. Dando outro salto no tempo, né? A gente vai ter, em 1965, numa conferência depois publicada, a formulação dos princípios, né, por Sir Austin Bradford Hill, que nasceu em 1897 e faleceu em 1991, um grande epidemiologista britânico, um dos grandes investigadores, um grande pioneiro da epidemiologia, que formulou os seguintes critérios, né, para determinar a relação de causalidade. Né? Que você teria que observar a força, o tamanho do efeito, quer dizer, mesmo um efeito pequeno não descartaria uma relação causal, mas quanto maior a força, mais claro isso teria. Né? A consistência, a reprodutibilidade, né, quer dizer, a possibilidade de ser observado várias vezes. A especificidade, quer dizer, a relação específica de uma determinada causa putativa com o efeito que produz. Né? A temporalidade, o fato de que essa causa antecede o efeito que ela está produzindo. Um gradiente biológico, a relação das respostas, quer dizer, quanto maior a exposição, seja lá o que for, maior o efeito que aquilo vai ter. Plausibilidade, se ele tem algum tipo de explicação possível para aquela correlação. A coerência, né, quer dizer, vários estudos apontando e com técnicas diferentes apontando para o mesmo resultado. A possibilidade de recorrer a modelo experimental, que nem sempre está dada. E o uso de analogia com outras situações. Né? Alguns autores ainda acrescentaram mais tradicional dele a ideia de reversibilidade, quer dizer, que uma vez que você exclui a causa, o efeito deveria desaparecer. Mais recentemente, né, quer dizer, o que tem predominado na investigação epidemiológica é a chamada lógica contrafactual. Eu vou fazer uma simplificação absolutamente grosseira, vou deixar a indicação, como sempre, de referências na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar um pouco mais, mas é só para dar uma ideia geral, né, de qual é a lógica disso. Né? Quer dizer, então, a ideia é que eu tenho uma determinada população que foi exposta a alguma coisa, né, quer dizer, que com o decorrer do tempo eu vou observar um determinado desfecho. Né? E a lógica contrafactual seria imaginar esta mesma população não tendo sido submetida àquele efeito, né? E o que vai acontecer no futuro. Né? Quer dizer, então a gente esperaria, se você tem uma associação causal, né? Que você tivesse a presença do efeito na população quando ela é exposta e não tivesse quando ela não é exposta. É claro que isso é impossível. Né? Eu não tenho como voltar no tempo, eliminar a exposição e começar tudo de novo, ou trabalhar com pessoas. O que você acaba fazendo é trabalhando com uma população substituta que, por uma série de critérios, e aí tem uma série de critérios para aplicar essa lógica, eu não vou poder entrar em detalhes disso, mas que a população que está sendo estudada que não foi exposta, ela é uma população substituta em relação à população que foi exposta e que deveria, portanto, ter as características mais semelhantes possíveis. Eu não quero fazer pouco, esse modelo trouxe contribuições extremamente importantes do ponto de vista da saúde pública, mas, evidentemente, como todas essas outras coisas têm limitações. Todos esses modelos que eu falei, no fundo, todos eles, ainda que trabalhando com ferramental estatístico extremamente sofisticado, como é o caso da lógica contrafactual, e com uma série de pressupostos que tem que ser levados em consideração, e todo o cuidado que é feito no desenho dos estudos e na construção das observações, e ainda que se use estatística para trabalhar com a ideia de probabilidade, né, do evento, porque você não tem nunca 100% das pessoas tendo e 0% das pessoas não expostas não tendo, ainda assim, o que está por baixo disso tudo, do ponto de vista metafísico, ainda é o velho determinismo. Que, no caso de fenômenos complexos, como são os fenômenos biológicos, ele não dá conta, né? Quer dizer, é um modelo precário para poder entender. E isso é admitido, né? Muitos epidemiologistas trabalham, quer dizer, com essa ideia, mas, de novo, eu não estou querendo invalidar isso aí, não quer dizer que não tenham validades esse tipo de modelo, mas isso mostra a importância de certas limitações que eles vão enfrentar, né? E principalmente se você ficar ligado só na questão da estatística, se não tomar cuidado, às vezes você vai produzir determinadas correlações que são espúrias. Tem um site que é dedicado só a isso, aqui está o exemplo das coisas que eles apontam, né? Uma correlação estatística entre o número de pessoas que se afogaram caindo numa piscina se correlaciona estatisticamente com os filmes em que o Nicolas Cage apareceu. Né? E é uma coisa que sempre se repete como mantra, que a correlação não é da causa. Né? Enfim,
é um elemento importante para você pensar, mas ele não é o único que pode ser colocado. O que a gente poderia dizer é que, para tentar simplificar a coisa, pragmaticamente, a gente poderia considerar que é importante pensar em termos de uma causa, sobretudo em termos de saúde pública, como algum agente, alguma coisa que pode ser removido, ou minorado, ou enfrentado de alguma maneira, e que, uma vez isso sendo feito, o efeito danoso, né, ou seja, a ocorrência de uma determinada doença, vai se reduzir ou até desaparecer, né? O que é complicado é que, voltando, por exemplo, à história do COR, né? Quer dizer, está estabelecido, qualquer pessoa diria isso hoje, de que passou por uma educação até primária, vai dizer que o Mycobacterium, o bacilo de COR, é a causa da tuberculose. Mas a gente não pode esquecer do trabalho, por exemplo, de Friedrich Engels, antes de COR, observando a situação de saúde das classes populares na Inglaterra, mostrando que você tinha uma ocorrência enorme de tuberculose e que, na medida que as condições de vida das pessoas melhorou, reduziu-se bastante a incidência de tuberculose. Então a questão é que não é só um micobactério encontrando uma pessoa, mas é todo um conjunto de situações, especialmente sociais, que tornam as pessoas vulneráveis e que configuram um campo de probabilidade onde a doença acaba podendo aparecer, né? Uma dificuldade disso, e tem dois autores, eu vou deixar referência também na minha descrição do vídeo, que chama atenção, né? Quer dizer, que uma coisa é você falar em termos dessa lógica causal quando você está pensando no geral, que é o que um estudo epidemiológico pode apontar. Outra coisa é a questão do causal quando você está olhando para o indivíduo, né? O que causou aquela doença naquele indivíduo. O uso da estatística nessas situações, né, quer dizer, é exatamente uma admissão de que a gente precisa de ter um certo grau de incerteza quando está lidando por conta da infinita variabilidade da biologia, né, quer dizer, particularmente dos sujeitos humanos. Voltando àquela história do pensamento contrafactual, que é a ideia da população comparável, frequentemente se trabalha com lógica de aleatorização, isso é comum também nos estudos dos ensaios clínicos, porque a ideia é que as pessoas são muito diferentes umas das outras, mas se eu trabalho com um número suficientemente grande de pessoas, distribuído aleatoriamente em grupos, essas diferenças vão se cancelar, quer dizer, elas vão se distribuir de forma igual nos grupos e não vão ter um efeito importante no resultado final que eu estou querendo observar, né? Para encerrar essa discussão, eu queria chamar aqui um texto de Eric Hassel, um médico americano, né, que discutindo essa questão de causalidade, em 79 ele fala isso, né? Evitando as palavras de dificuldade de conceito de causa, é outra forma de apresentar o seu caso. Isso ele está se referindo a um caso que ele descreve bastante complexo de um senhor idoso que podia ter pneumonia, sífilis, etc. Uma série de coisas assim. Podemos contar a história de sua doença, né? Quer dizer, a importância da narrativa. Ele diz, a outra razão para abandonar ideias antiquadas de causalidade é que a história da doença desse homem é parte de algo como as pessoas vivem sua vida em um mundo social e muito maior do qual todos fazemos parte, né? Quer dizer, é que entender que você tem relações extremamente complexas em vários níveis que acabam produzindo o adoecimento, né? Ou no mínimo restringindo a possibilidade das pessoas terem uma vida saudável. Enfim, Eric Hassel, isso é o que eu queria apresentar nesse vídeo, né? Como sempre, eu peço que, se você gostou, que clique lá no like, no gostei. Assine o canal para ficar ciente de novos lançamentos, né? Ajude a divulgar, faça comentários, sugestões, críticas, se não gostou, se achou alguma coisa de errado. E, mais uma vez, me despeço com um abraço e até a próxima semana. Tudo de bom para vocês.